Glória a Deus, meus irmãos, estamos trazendo aqui a carta aos Romanos, capítulo 9, a seguir. Nós vamos aqui, já pedimos aqui a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para estar conosco, em nome de Jesus. Vou fazer aqui um convite especial para nós iniciarmos este momento da palavra de Deus, né? Alguma pessoa até perguntou: pastor, por que o senhor põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos? É por causa do reflexo de uma janela que tem aqui e que às vezes ela pode bater na lente do óculos e você não fica vendo meus olhos muito bem. Então às vezes eu tiro e coloco. Primeiro porque coloco o óculos porque só leio com ele, e tiro porque para evitar às vezes o reflexo da janela. Vamos lá, vamos orar a Deus e estudar a palavra, ouvir a voz de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos dá aqui a Tua voz, a Tua palavra. Fala conosco, toca o nosso coração, esse irmão, essa irmã que está do outro lado, que eles possam ouvir, Senhor, a Tua palavra como ela é, Senhor, como está escrito, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aqui está, Senhor, Tua palavra, a verdade, em nome de Jesus. Nós vamos ver aqui Romanos, capítulo de número 9. Paulo fala da incredulidade dos judeus, né? Paulo, inicialmente, ele quer que os judeus pudessem ser salvos, mas eles são tão incrédulos. Paulo disse: eu desejaria ser anátema, ou seja, ser amaldiçoado. Eu poderia até estar envolvido com coisas terríveis, como os ídolos, para estar com os meus irmãos, né? Paulo fala da incredulidade dos judeus, e ele se refere ali a Êxodo, quando o povo de Deus, naquela ocasião, eles adoraram, eles fizeram o bezerro de ouro e adoraram, né, o bezerro de ouro. E Paulo disse: eu poderia até estar entre vós, só que eu, assim como Moisés, eu venho aqui interceder por vocês. Moisés pediu que Deus não riscasse, não destruísse o povo, mas que riscasse o seu nome do livro da vida, né? E Paulo, ele colocou aqui essa expressão, né, que estava orando por eles, mesmo que fosse anátema, mesmo que ele estava intercedendo pelos seus irmãos aqui no início de Romanos capítulo 9. A partir do versículo 4 tem algo aqui interessante, porque ele diz assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos nós, Deus bendito para todos sempre. Amém. Incrivelmente, Paulo faz a relação das coisas que são diretamente dos judeus, porém, eles vêm rejeitando tudo, né? Essa rejeição tornou eles culpados da sua própria falta de salvação agora, porque não aceita Jesus como Salvador, né? Existem as exceções de judeus que se convertem, mas na sua grande maioria não se convertem, né? Então vemos aqui, Paulo inicia mostrando que deles é a adoção, ou seja, ao invés de ser apenas uma nação, um povo escolhido, eles poderiam passar a ser filhos, mas eles rejeitaram a adoção, teriam sido adotados. Eles teriam ali a glória e a aliança. A glória refere-se ali aos momentos em que a glória de Deus se manifestou, os 40 anos no deserto, a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, a própria arca que representava a glória de Deus, a presença de Deus, melhor dizendo, entre o povo de Deus. E aí vem a legislação, que é a lei, os 10 mandamentos, 613 ordenanças, né? O culto e as promessas, tudo foi dado para eles, né?
os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos lá, né? Os 12 cabeças das tribos. E o próprio Cristo, ele veio da tribo de Judá, né? Mas Israel rejeitou tudo isso só por causa da lei. Eles se apegaram a um detalhe e se esqueceram do todo, né? E aí nós vamos ver que Paulo continua aqui mostrando como eles rejeitam. É o maior e o tema principal da carta de Paulo aos Romanos, é a rejeição, é um embate, é um duelo entre Paulo e os judeus, para mostrar a sua rejeição. Do versículo 6 ao 13, a rejeição não é incompatível com as promessas, né? Fizeram aqui essa rejeição e eles, não, porque Abraão vai nascer ainda o rei, e eles rejeitaram, vai vir ainda o Messias, e aí ficam naquele questionamento, e eles achavam que a promessa, né? A promessa é divina, a promessa do padrão daquele Messias, né? Merecia ser alguém melhor na ideia deles. Mas não é assim, eles rejeitaram a Cristo e nós vamos ver que vai continuar falando sobre rejeição, versículos 14 a 18, Romanos 9, 14 a 18. A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Ou seja, Deus até endureceu o seu coração para fazer justiça também, né? Fazer justiça não só a eles, mas como também aos gentios, né? Nós vemos ali que Deus às vezes endurece o coração do ser humano para fazer algo que ele tem planejado. Se nós levarmos lá para o Êxodo, Deus endureceu o coração de Faraó várias vezes, exatamente para poder tirar o seu povo do Egito e para vingar as vezes que naqueles 430 anos o povo de Israel tinha sido maltratado, sofrido, seus filhos mortos, jogados no rio, e muita a escravidão debaixo das cargas, os tijolos, cortes de lenha, edifícios, né? Assim nós vemos que Deus endureceu o coração de Faraó. Aqui Deus endureceu o coração dos judeus na carta romana para que os gentios alcançassem a salvação, né? A salvação nossa, de fato, dependeu um tanto de que o coração de judeus fosse endurecidos. Nós vamos prosseguir, Romanos 9, 19 ao 29, nós vamos ver aqui alguns chamam que seria bom Paulo não ter escrevido esta passagem, pelo fato de que Paulo fala aqui a respeito do barro, que não tem sentimentos, né? Paulo, ele prega uma passagem querendo mostrar assim que o povo judeu é como se fosse o barro e fizessem perguntas ao oleiro, né? Mas os grandes teólogos quiseram considerar que foi um deslize de Paulo, talvez pela primeira vez ele demonstra que excedeu o limite de comparações, né? Porque o barro não tem sentimento. Nestes versículos vai falar do barro perguntando, o barro sentindo alguma coisa, e não faz parte da natureza do barro ter nenhum dos 5 sentidos que o ser humano tem. Então, alguns teólogos vêm a considerar que Paulo não deveria ter escrito os versículos dos 19 ao 29, seria melhor que ele não tivesse entrado por esse caminho, né? Tivesse encontrado outra maneira de fazer uma comparação de algo ou de alguém dialogando com Deus. Mas
de alguém que tem sentimentos. Então, nós vamos ver aqui dos versículos 30 ao 33, né? Estamos no capítulo 9, 30 ao 33. Israel é responsável pela sua rejeição. A questão é que a rejeição humana e a soberania de Deus, né? Fala sobre a pedra de tropeço, que é muito importante. A soberania de Deus é inquestionável. Quando os judeus rejeitaram Jesus, é como eles estivessem achando que poderiam fazer algo e que fazendo assim eles estavam fazendo melhor do que Deus, que eles tinham mais capacidade de escolha e de identificação. Eu sei quem é o Messias, eu sei quem é Jesus, eu sei quem vai ser o ungido, eu sei quem vai ser o rei. Aí quando Jesus veio, eles rejeitaram Jesus, escolheram errado, achando que tinha mais condições e que Deus iria aceitar por isso, mediante o seu conhecimento da lei. Os judeus conheciam a lei toda, alguns ficou salteados, né? Eram mestres. E aí, Deus não aceitou a sua rejeição, né? Mas eles tendo rejeitado, a salvação passou agora a todos os homens. Porém, algo interessante, que é essa rejeição, ela veio a se tornar cumprimento nas escrituras passadas, que era o Antigo Testamento, né? No Salmo 118, versículo 22, Isaías 28 e 16, e também no Novo Testamento, 1 Pedro 2, 6 a 8, fala da pedra que foi colocada, a principal pedra de destino, a pedra rejeitada pelos edificadores, a pedra que se tornou um escândalo para os judeus, por causa que eles, né, não identificaram Jesus como sendo o Messias, o que seria o rei para Israel. E algo interessante é que, como pedra, Jesus seria pedra mesmo. Algumas interpretações, à luz do grego, do hebraico, que podem levar Jesus a ter uma diferença entre pedra e rocha, porém, no geral, toda pedra seria semelhante, seria igual. Ou seja, Jesus, como ser humano, quando ele veio em carne, ele era igual a nós, não tinha diferença nenhuma. Agora, quando ele deixou registrado que 100% homem, 100% Deus, a diferença está aí. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus Cristo, como homem, era igual a nós, mas como Deus, ele continuava igual a Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Então, isso os israelitas não conseguiram, os judeus não conseguiram diferenciar entre o Jesus, filho de Maria, e o Cristo, filho de Deus. Como estava escrito lá em Isaías. Um menino nos nasceu, um menino de Maria. Um filho se nos deu, agora é o filho de Deus. Ele era o unigênito filho de Deus. Também está escrito que Deus deu o seu filho unigênito. Então, ele não deu o menino, ele deu o filho. Quem deu o menino foi Maria. Então, a explicação de que Jesus não foi identificado pelos judeus como filho de Deus, foi simplesmente como filho de Maria, descendência de Adão, todos nós. Como a criança, o menino de Maria, né? Mas vamos ver aqui, Romanos capítulo 10, os judeus rejeitam a justiça de Deus, né? Mais uma vez, a discussão de Paulo mostra que a justiça não vem pelas obras da lei, mas pelo Cristo ressurreto, pelo Cristo ressuscitado, que eles queriam que a lei justificasse eles. Porém, a lei era praticamente impossível o homem cumprir a lei. O único ser humano que conseguiu cumprir cabalmente a lei foi Jesus. E os outros, inclusive os mestres
Inclusive, os fariseus, saduceus, né, eles não conseguiam cumprir a lei. Tanto é que Jesus chamava eles de hipócrita. Era alguém que conseguia ensinar, mas não conseguia fazer aquilo que ensinava. Aqui mostra no versículo 4, capítulo 10 agora, versículo 4, o fim da lei, né? Essa palavra do versículo 4, o fim da lei, é o grego telos, né? Que tem dois sentidos, alvo ou finalidade, e término ou fim, né? Nós vamos ver que estes versículos falam de uma finalidade, versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele creu. Então, o fim da lei é muito simples, é só eles terem aceitado que a lei se encerrava. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7, também fala da nossa filiação a Deus, mostrando que o Filho de Deus veio nascido de mulher, sob a lei, porém, ele tinha a capacidade de cumprir a lei e trazer agora a graça. Encerrou a lei. Romanos, capítulo 10, versículo 4, o fim da lei terminou, grego, telos, terminou. É o sentido de fim, acabou o negócio. Né? Então, tendo se encerrado a lei, agora começa a graça. É porque eles precisavam aceitar Jesus e pronto. Né? Nós vamos ler aqui no versículo 9, que Jesus Cristo, ele é o Senhor, e diz aqui, se tu, com a tua boca confessar que Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Então, essa parte aqui, profundamente importante, para você entender que Jesus Cristo tem que ser crido e confessado. E aí se conclui a salvação do homem, crer e confessar. Jesus aqui é o Senhor, é Curios, né? A palavra seria, no versículo 9, confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né? Curios. Curios lessos. Em grego seria Jesus é o Senhor, né? Curios é equivalente a Adonai, em hebraico, que seria Senhor, Mestre ou Lorde. Então, significa que Jesus, ele era o Mestre, e alguns disseram, vós me chamais de Mestre, e eu sou. Ele era Mestre de verdade, ele tinha capacidade. Nicodemo diz, tu és mestre vindo da parte de Deus. Ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Porque os fariseus, eles ensinavam a lei, mas não faziam sinais. Eles não tinham capacidade divina de realizar milagres e maravilhas. Eles não tinham autoridade espiritual. Mas Romanos, capítulo 10, versículo 9, ensina-nos a confessar Jesus como Senhor e a fazer essa confissão diante dos homens, crer no coração e fazer a confissão diante dos homens. Romanos 10, 14 a 21, Israel não pode alegar a falta de oportunidade. Então, o povo de Deus teve a oportunidade de receber Jesus, de ter Jesus, de crer em Jesus, porém o rejeitaram. Nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não a oferta de Deus, que é Jesus Cristo. Nós somos assim livres para fazer as nossas escolhas. Deus nunca obrigou ninguém. Jesus mesmo disse, se alguém quiser vir após mim, né? Se alguém quiser, você não é obrigado. Você vai para o céu se você quiser. Se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Se você não aceitar, meu irmão, não tem problema nenhum, você vai para o inferno mesmo. É só isso. Não tem outra forma de falar. Romanos capítulo 11, versículos de número 1 ao 12. Vamos dar uma iniciada aqui, falando
Deus não rejeitou o seu povo, como no tempo de Elias, Deus, ele deu ali a possibilidade de que um remanescente ficasse ali de testemunha, né? Quando Elias disse assim, mataram todos os profetas, sobrou só eu, aí o Senhor disse, opa, peraí, não é assim não, a história não é essa não. Ainda tem 7.000 que estão preservados, são remanescentes, estão guardados aí nas cavernas, inclusive havia 100 profetas, mais do que Elias, né? Que Obadias deu de comer a eles, e colocou de 50 em 52 cavernas. E nós vemos assim que o remanescente sempre existiu, né? Tem algumas referências que nós podemos ver em Amós 9, do 8 ao 10, Miqueias 2, 12 e Miqueias 5 e 3, Sofonias 3, do versículo 12 ao 13, Jeremias também teve uma visão desses remanescentes, capítulo 23, versículo 3, e nós vamos entrar aqui na ideia de Ezequiel. Então, Ezequiel e Isaías também têm algumas ideias interessantes sobre remanescentes. Ezequiel 14, 14, versículos 20 e 22. E a ideia de Isaías, capítulo 7, 3, 8, 2, 18, 9 e 12, 6, do 9 ao 13. Fala aqui a ideia de ter, ele chama os filhos, né? Filhos para serem salvos, os seus remanescentes. Ele chama meu filho Ser Jasub. Ser Jasub, que significa a salvação do remanescente. Então, no livro de Isaías, Deus salva os seus filhos, chamando eles de remanescente, ou seja, mesmo que fossem um grande número, mas uma grande parte não resistiria à situação e seria destruído, como diversas vezes Israel foi destruído pelos inimigos, e somente o remanescente veio aparecer. E muitas vezes nós temos essa possibilidade de entender que nem todo mundo é salvo, mesmo dentro da igreja. Nem toda igreja é salva. Se tem uma igreja com 500 membros, não pense que vai todo mundo para o céu, não. Ali tem gente mentirosa, enganador. Ali tem gente que vai na igreja e vai na macumba. Ali tem gente que é trapaceiro. Ali tem um adúltero, fornicário. Ali tem gente com várias categorias de pecados. Está dentro da igreja, cumprindo seu ritual religioso, 1 ou 2 vezes por semana, às vezes 3. Às vezes até dá o dízimo, vai enganar o pastor. Não, eu sou santo, pastor, aqui é o meu dízimo. E fazendo coisas lá fora que não agradam a Deus, são pecados escondidos, né? O sepulcro está caiado. Então, nem toda igreja é salva, nem todo Israel é salvo, e assim nós entendemos que Deus tem os seus escolhidos, né? Lá em Tito, capítulo 2, versículo 13 e 15, diz que ele tem um povo escolhido de boas obras, né? Se nós vamos encontrar aqui essa referência para nós falarmos da palavra de Deus, que mostra que nem todo mundo, mas os escolhidos. O próprio Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então eu e você, quando estamos diante da palavra de Deus, nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa para dizer assim, eu não sei, né? Será que eu vou para o céu? Quem vai para o céu, quem não vai? Aqui tem Tito 2, versículo de número 13 ou 15, diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir de todas as nossas iniquidades e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreza. Então, Jesus mesmo disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. E aqui, Tito capítulo 2, mostra claramente que na igreja existem os escolhidos. Então, meu irmão, não seja apenas o crente
chamado, mas seja o crente escolhido. Escolhido vai morar no céu. Bendito seja Deus. Então a palavra do Senhor vem mostrar aqui que houve um endurecimento ali no coração do povo de Israel, no versículo 7, né? Fala, que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição alcançou e os mais foram endurecidos. Então, alguns foram eleitos por Deus e os outros foram endurecidos, né? Essa palavra endurecido é o verbo porum. Porum, o nome poros, significa calo. Calo, aquele calo que fica duro no pé da gente, aí vem, fica um calo duro. Então, aquele calo duro, muitas vezes, quando quebra um osso, perto ali, onde se faz a ligação do osso, cria um calo ali. E aquele calo, às vezes, ajuda a sarar e às vezes até atrapalha, né? Mas o que Paulo estava querendo dizer é que o coração dos judeus criou um calo, uma coisa dura, que não aceitava a ligação do homem, do judeu, com Jesus Cristo como Salvador. O calo dele estava duro, né? Coração. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Vamos ver aqui. Hebreus 3, 7 fala... Assim, pois, como diz as Escrituras, assim, pois, como diz o Espírito Santo. Começa dizendo assim, assim, pois, como diz o Espírito Santo, quem fala aqui é o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, o Espírito Santo falando. Você lembra que Jesus disse, eu vou dar o Espírito Santo. Quando ele vier, aí ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, meu irmão, tira o calo do coração aí, aceita Jesus, né? Porque se tu não aceitar Jesus, se tu não ouvir a voz do Espírito Santo, ficar todo duro aí não tem direito no céu. Porque os que ouvem a voz do Espírito Santo são os escolhidos. São muito chamados poucos escolhidos. Os escolhidos, eles escutam a voz de Deus e aí acontece de se converter e que vai morar no céu. Aqui continuamos no versículo 8, né? Romanos 11 e 8. Que Deus deu um entorpecimento. Essa palavra aqui é tão interessante que nós temos que ter cautela na hora de pregar, senão vai ter gente por aí usando droga e dizendo que foi Deus que mandou, né? Entorpecimento. Romanos capítulo 11 e o versículo 8. Que Deus lhe deu um entorpecimento, né? Essa palavra vem do grego. É por isso que tem que estudar a palavra, para a gente saber, né? Entorpecimento, grego, catanupsis, significa picada ou mordedura de um inseto que resulta em entorpecimento. Então, Deus lhe deu um entorpecimento para que eles não vê e estava olhando, mas não estava vendo, estava ouvindo, mas não estava, os seus ouvidos não entendiam o que estava sendo pregado, né? E a palavra vai mostrar que Deus lhe permitiu que tivesse esse entorpecimento. A cabeça dele ficou meio doida. Ele estava vendo Jesus, mas não estava entendendo nada ali. Isso é muito sério. Escureceu-se os olhos para que não vissem e ficaram sempre encurvados de costas. Já pensou aqui? Este versículo 10 é bem sério. Que eles estavam vendo, mas não viam, e que estavam sempre de costas. Eles estavam de costas para Jesus. Jesus estava bem ali. E ele fala, não é Jesus não. Estava dando as costas, né, para o mestre, para o rei, para o ungido do Senhor, o Messias. Não, isso aí não é Jesus. Isso aí é o filho de Maria. Isso aí é o filho do carpinteiro. Isso aí não é o Messias. O Messias, ele tem que nascer. A ideia deles é essa. Ele tem que nascer numa família real. Tem que ser de alguém que vem para romper com
as autoridades políticas romanas, com o império, e libertar Israel, a ideia deles era essa. Em Romanos, capítulo agora 11, versículo 11 a 24, né, fala das riquezas da salvação para os gentios, embora primeiramente tivesse vindo para os judeus, né, mas passou para os gentios. Né? A palavra riqueza vai aparecer aí no texto bíblico. Fala também da plenitude, né? Romanos 11 ao 24, fala no versículo 11, 12, fala aqui de riquezas e plenitude, né? Essa palavra plenitude vem a ser o grego pleuroma, no sentido de salvação para o mundo todo. Então, quando fala de riquezas aqui, a transgressão dos judeus foi tão grande que redundou na riqueza de nossa salvação agora, numa plenitude mundial. Né? O que era para ser ali só para Israel, só para aquele povo ali, judeu, passou para esses bilhões de pessoas que estão no mundo e que basta crer no Senhor Jesus, como está escrito. Quem crer e for batizado será salvo. Pronto, encerrou o assunto. É assim. Ser salvo é muito simples. Ser salvo não é esse tanto de coisa que você diz, mas a igreja fulana não pode, quem não pode é eles. Eles não vão poder nem ir para o céu porque são fariseus. Muita gente que coloca carga pesada nas suas costas, ele é que não vai para o céu, porque está ensinando errado. Jesus Cristo resumiu a salvação. Crer e ser batizado e ponto final, vai morar no céu. É isso aí. E a palavra de Deus faz aqui, Paulo usa um quadro comparativo aqui, versículos 16 a 24, Romanos 11, 16 a 24, a oliveira, né? Tem também umas referências aqui, em Oséias capítulo 6, capítulo 14, versículo 6, Oséias 14, 6. Tem aqui João capítulo 11, versículo 16. Aqui temos uma advertência e uma esperança, né? São duas comparações da oliveira, dois momentos que se prega sobre a oliveira, para mostrar, em algum caso, a advertência e, em algum caso, trazer esperança. Nós vamos ver no versículo 25 a 32, os últimos desígnios de Deus é a misericórdia para com todos. Então Deus, né, viu que o endurecimento do coração de Israel trouxe a plenitude da graça para os gentios, né, a plenitude da salvação, porque Deus encerrou a todos aqui debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então essa parte é importante. Sabemos que todos nós éramos desobedientes. A desobediência foi, do ponto de vista teológico, no geral, o primeiro pecado, quando Deus disse a Adão, não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Aí Adão desobedeceu e comeu. Né? Adão e Eva, né? Os dois lá entraram no consenso e comeram por tentação do diabo, caíram no pecado. Então, a desobediência foi o pecado. Deus colocou toda a raça humana debaixo do pecado, mas a fim de usar de misericórdia para com todos. Né? Então, Paulo encerra o capítulo de número 11, trazendo aqui uma teologia poética. Né? Raramente se faz isso, né? No conceito teológico não é muito comum alguém usar a poesia para pregar. Mas Paulo prega aqui e fala, né, da sabedoria e do conhecimento, da profundidade das coisas espirituais, e que ele termina dizendo que ninguém está acima de Deus, ninguém pode ensinar nada a Deus, ninguém deu algo a Deus antes, né, mas todas as coisas são exatamente o contrário, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas.
A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Esse breve comentário sobre Romanos, capítulo de número 9, 10 e 11. Depois continuaremos com o capítulo 12. Nós falamos assim a palavra de Deus para todos aqueles que estão conosco, mostrando principalmente a rejeição de Israel, né? E, consequentemente, passando a salvação para nós. Em resumo, é isso. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E em breve estaremos juntos em outros vídeos, ouvindo a voz de Deus e aprendendo a sua palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe.